Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINDRN em defesa da educação pública. Hoje nós vamos conversar sobre um tema de importância nacional e que vai afetar diretamente a casa do trabalhador, da trabalhadora, sobretudo do servidor público, que é a proposta de reforma administrativa do governo Bolsonaro. Para isso, nós convidamos a deputada federal pelo PT, Natália Bonavides. Bom dia, Natália. Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui falando do nosso povo, ainda mais sobre temas tão fundamentais, né, que estão atingindo diretamente a vida da nossa população. Vamos lá. Então, a proposta do governo caiu como uma bomba, sobretudo sobre os servidores públicos. E ela atinge também o servidor público estadual, não é isso, deputado? Exato, Leilton. É uma proposta que vai ter a ver com os servidores federais, com os servidores estaduais e com os servidores municipais. Então, vai atingir todos os níveis, né? Vai atingir todos os servidores que forem entrando no serviço público. E é uma proposta que tenta fragilizar esse vínculo do servidor, né? Tenta deixar os servidores mais vulneráveis, mais fácil de serem demitidos. E isso vem de uma concepção, Leilton, de que o serviço público não é importante, e a gente sabe que é o contrário, né? A nossa população precisa dos serviços públicos, a nossa população coloca seus filhos e suas filhas nas escolas públicas, vai ser atendida nas unidades públicas de saúde. É por isso que isso não afeta só os servidores, mas a população toda. Porque quando a gente tem um sucateamento, né, uma desvalorização dos servidores, isso acaba refletindo também na própria prestação do serviço público, e isso aí chega para toda a população, ao menos aquela que usa esses serviços, que é a maioria. Os servidores estão com uma série de direitos ameaçados, né? Isso você podia falar aí quais são os principais direitos que estão na berlinda aí, caso essa proposta seja aprovada? Olha, Luiz, acho que a principal coisa para a gente debater aqui, né, uma das coisas que vai atingir mais fortemente é a questão da estabilidade. Por que isso é importante, especialmente no caso dos servidores, né? Porque os servidores fazem funções que não podem, né, ser submetidas a nenhum tipo de perseguição. O que eu quero dizer com isso? Imagina o pessoal do IBAMA hoje, né, que está tentando fiscalizar as queimadas, que está tentando fiscalizar o desmatamento, mesmo no momento em que o presidente Bolsonaro, que a gente sabe que faz uma política de destruição, que ele é contra essa política de fiscalização. E aí, se não tem estabilidade, como é que um servidor desse vai ter uma proteção, né, uma garantia para peitar um poderoso, para fiscalizar, sim, quando tiver gente graúda fazendo coisa errada? Isso é muito complicado, né? Na verdade, a gente vai ter esses servidores constrangidos e vai ter uma chance muito maior de que o prefeito daquela vez, o governador daquela vez, ou o presidente daquela vez, ele que diga o que pode e o que não pode. Não é assim que deve ser. Por exemplo, para falar dos professores. Hoje a gente está vivendo sob um governo federal que quer negar coisas da nossa história, né? Quer negar que existiu ditadura. Tem gente dizendo até que a Terra não é redonda. Aí como é que um professor vai ter a liberdade que ele deve ter para chegar na sala de aula e ensinar conforme a ciência, ensinar conforme o que os historiadores do nosso país relatam? Ele vai ter um grande risco de ser perseguido por gestores que queiram interferir ideologicamente na forma de dar aula desse professor, por exemplo. E sem estabilidade, o risco disso acontecer é muito maior. Leilton, só uma coisa ainda sobre essa reforma administrativa que eu queria muito conversar aqui com quem está nos assistindo, é que a ideia dessa reforma parte de um pressuposto de que o problema do país é o servidor público. A gente já ouviu essa história antes, né? Quando foi na época da reforma da Previdência, eles apresentaram como se o problema do país fosse a população idosa e pobre, que, na verdade, passou a vida trabalhando, construindo esse país e que perdeu ou teve dificultado seu direito de se aposentar no fim da vida. Outro momento falaram que o problema do país eram as proteções trabalhistas dos trabalhadores e fizeram a reforma trabalhista, fizeram a reforma da Previdência. Agora estão tentando fazer essa reforma administrativa.
E a gente tem que perceber que eles estão sempre mudando o foco, dizendo que o problema do país são essas populações que, na verdade, costumam ser as mais pobres, as mais vulneráveis, as que precisam trabalhar para sobreviver, ao contrário de uma certa elite que nem trabalhar trabalha. E, enquanto isso, eles estão desviando o foco, sabe de quê? De que, para a gente equilibrar as contas no nosso país, a gente tem que enfrentar o problema da arrecadação, a gente tem que enfrentar o fato de que não se taxa grandes fortunas no país, que não se taxa lucros e dividendos, ou seja, um banqueiro que for sócio de um grande banco, que tem um lucro bilionário, quando ele vai receber a sua parte desse lucro, ele não paga R$1. Não se taxa jatinho, iate, e se quer taxar livre agora. Então, olha a inversão de prioridades, né? Estão apresentando essa reforma administrativa, querendo passar para a população a impressão de que o problema das contas do país são esses servidores, quando, na verdade, são esses servidores que materializam os serviços públicos, que materializam o acesso aos direitos da nossa população. Mas a gente sabe que o governo Bolsonaro considera inimigo mesmo, né? O ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele já usou literalmente essa expressão. Você falou aí no começo que a reforma caiu como uma bomba, né? É porque é essa a ideia deles. Naquele vídeo da reunião dos ministros, a gente ouviu o Paulo Guedes dizer que colocou a granada no bolso do inimigo, falando que eles conseguiram congelar o salário dos servidores. Então, é o governo que trata o servidor como inimigo, que já chamou os servidores de parasitas, enquanto tem um banqueiro, né, um representante dos bancos, no Ministério da Economia, que está fazendo exatamente aquilo que ele foi posto lá para fazer, deixar intocados os privilégios dos banqueiros e ir atrás do miúdo, porque quem acha que essa reforma está enfrentando os privilégios do serviço público, não se engane. Né? Quem está sendo atingido por essa reforma é a base do serviço público, e não aquelas categorias que ganham os salários altos, que às vezes ganham até super salários, que fogem do máximo que deveria ser permitido. Essas aí vão permanecer intocadas. A gente vai para um rápido intervalo, Natália, e a gente volta daqui a pouquinho com mais Extra Classe TV. Devido à pandemia, o SINT-RN está reorganizando o atendimento à categoria. Novos canais foram criados para tratar dos assuntos que não podem ser adiados. Para informações sobre ações judiciais e liberações de alvarás, ligue ou mande um zap para 999913560 ou 999410616, das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas. Para agendamento de consulta jurídica e informações sobre envio da documentação sobre a ação dos atrasados do governo Robinson Farias, ligue ou mande um zap das 7 ao meio-dia para 999410496. E do meio-dia até às 18 horas, ligue ou mande um zap para 999913545. E se você estiver precisando enviar documentos, já anote o e-mail sintrndocumentos@gmail.com. SINT-RN, sempre na luta. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje nós estamos entrevistando a deputada federal pelo PT, Natália Bonavides, que está falando aí sobre as consequências, né, de uma possível reforma administrativa do governo Bolsonaro. Então, Natália, uma das preocupações principais é como é que ficaria, né, o serviço público caso essa reforma passe. E, principalmente, como é que fica a escola pública se o governo Bolsonaro for vencedor nessa batalha? Olha, a gente vai ter uma fragilização do serviço público, né? A gente vai ter, se tenta tornar mais fácil, por exemplo, demitir esses servidores, né? Então, a gente sabe que em tempos em que se busque ajustar de alguma forma as contas públicas, eles vão, em vez de ir aonde tem que ir, que é no corte dos privilégios, que é no fim das isenções para grandes empresas, eles vão tentar jogar nas costas desses trabalhadores, né, dessas trabalhadoras que, na verdade, é quem realiza, né, quem faz acontecerem os serviços públicos. Uma coisa que me incomoda muito, Leilton, tem gente que, para defender a reforma administrativa, está dizendo tantos por cento da folha... na verdade, tantos por cento do orçamento vai todo para pagar a folha de servidor. Quem fala isso tenta usar uma argumentação bem desonesta, como se fosse assim, essa parte aqui é só para pagar para o pessoal,
e o resto é que vai para a saúde, para a educação, etc. Mas é uma falácia, né? Você está escondendo aí que, na verdade, essas pessoas, esse pessoal, esses trabalhadores, é quem materializa esses serviços. Então, quem presta serviço ao povo, não é isso? Quem presta serviço à população. Tem hospital sem enfermeira, não tem hospital sem médico, não tem escola sem professor, não tem escola sem os trabalhadores da educação. Então, dizer que essa parte aqui do orçamento vai todo para a folha e esconder que, na verdade, aí está implícito investimento e utilização de recursos para a saúde, para a educação, para a segurança, é um argumento bastante desonesto, né? E é por isso que, quando a gente trata dessa fragilização, né, da estabilidade, por exemplo, que os servidores têm hoje, a gente tem uma situação de tentar tornar mais fácil, de tentar tornar mais fragilizado, tentar tornar mais fácil que esses servidores sejam, inclusive, dispensados, né? Isso vem dessa política do governo Bolsonaro de dizer que o que é público é ruim e que tem que privatizar tudo, que a gente sabe que, na verdade, é uma forma de tentar sucatear o que é público para depois vender, né? Eles são entreguistas e eles fazem isso em todas as áreas. E aí, para a educação, a gente tem nesse governo Bolsonaro um caos, né? Uma sucessão de ataques, desde as escolhas dos ministros por Bolsonaro, até os cortes orçamentários, até os processos de intervenção que estão acontecendo. A gente está vendo aqui no nosso estado o IFRN, a UFESA, não terem nomeados as pessoas que foram eleitas para serem reitoras, né? Estão colocando interventores nessa instituição. E aí a gente vê que faz parte de uma política desse governo, né? Esse ataque à educação. E no caso dessa reforma administrativa, imagina um professor de ciências explicando a importância da vacina na saúde pública, quando a gente tem um presidente da República que diz que se vacina quem quer. Né? Será que esse professor não vai estar sujeito à perseguição de acordo com a ideologia do gestor e não vai estar sendo constrangido, inclusive, a não falar, a não ensinar aquilo que é o que a ciência recomenda? Natália, só para me interromper, nós vivemos, né, não faz muito tempo, as brigas entre o partido, né, quando o partido A se elege, perseguir um grupo que era oposição a ele e vice-versa. No interior do estado era muito comum, né, esse tipo de perseguição, inclusive na questão do professor da escola pública, do trabalhador da educação no geral, não é isso? Imagina esse professor sem estabilidade, né? Eles vão poder sofrer a perda do vínculo e não dá para a gente ter ilusão de que não vai ter perseguição a esses servidores sem estabilidade, porque a gente está vendo, por exemplo, Bolsonaro interferir até na Polícia Federal, então não são tempos fáceis, e para além disso, além desse fim da estabilidade, tem outras coisas que vão abrir margem a essa fragilização, que hoje tem bem explícito, né, na lei quais são as formas que podem gerar perda do cargo. E aí essa PEC diz que outras formas vão poder ser criadas, né? Ou seja, se hoje a perda do cargo é se o servidor cometeu algo errado, se fez algo errado, agora eles vão poder prever outras formas de perda, como, por exemplo, simplesmente a opção do gestor por ter menos ou ter mais servidores, sendo que a gente sabe que o que hoje existe, na verdade, é um déficit, né? Então, é um retrocesso que vai dar margem ao autoritarismo, que vai dar margem aos servidores serem coagidos a realizar as suas funções da forma que mais agrade aquele governo do momento. E a gente sabe como isso vai ser prejudicial para o serviço público, como vai dar margem a dar privilégios para grupos, e não é isso que a gente quer, não é? O que a gente tem para fazer agora em relação a essa reforma administrativa, sem dúvidas, é que os sindicatos se organizem, que os trabalhadores e as trabalhadoras se organizem, que entendam o impacto disso para o serviço público e demonstrem isso para toda a população. É uma reforma que vai atingir toda a população, e não somente os servidores e as servidoras. E contem com o nosso mandato para lá na Câmara fazer o bom combate, porque essa proposta não nos serve e prejudica cada brasileiro e cada brasileira. Ok, nós conversamos com a deputada federal Natália Bonavides. Natália, muito obrigado por sua participação no Extra Classe TV. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Um grande abraço e até a próxima. E o Extra Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo com mais um programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Sempre lembrando, a pandemia não acabou. Se puder, fique em casa.